Vocês não podem me ver quieto que inventa trabalho, né? Toma mais um produto na conta aí. Tem vinheta isso aqui, não? Se tiver, solta aí. É isso, hein? Temos agora o quê? Polêmicas Vazias React, que é uma safada forma que a gente encontrou de ter mais trabalho com menos trabalho. Não precisa fazer Polêmicas Vazias 2.0 da nossa história inteira. O que a gente faz? Escolhe os mais cabeludos e a gente faz um react, eu de mim mesmo, pra gente ver se eu mantenho a opinião, se eu mudo a opinião, pra avalizar ou negar a quantidade de merda que eu falei nesses 8 anos de Polêmicas Vazias, e dá pra ver que eu mudei relativamente, né? O corte de cabelo agora um pouco mais moderno, serelepe, abandonei essa armação dos óculos que realmente não ornava com o meu rosto. Se eu tivesse um personal stylist, eu não teria comprado esse óculos. A barba, hoje eu acho que eu distribuo ela melhor aqui, né? Faço um degradê e tal. Ficou com tons de cinza também, né? Tons de grisalho. E o shape também deu uma melhorada, apesar de ali eu estar mais magro, tá? Nessa época eu tava com módicos 76 quilos. Agora eu tô com 86. Mas me considero ok. E vamos começar o quê? Com o maior clube do Brasil. Se é para começar, que comece com o pé na porta, né? Me pediram muito para refazer esse programa, eu não vou refazer. O que eu vou fazer é um react. E aí eu vou ver o que mudou de lá para cá na argumentação. De lá para cá muita coisa mudou no cenário do futebol brasileiro, né? Vencedores, time que ficou em jejum e voltou a ganhar, enfim, mudanças na hierarquia. Aí eu vou ver se mantém ou não. Podia começar colocando aquela hashtag paz com S. Paz com S. O que seria aquele velho, né, que não sabia o que era paz? Essa vinheta aí foi de arrasta, né? E a logo mudou também ou é a mesma? Agora nem lembro mais. É a mesma logo, Pseudo? Cores, mudamos as cores. A base é a mesma. Essa logo é genial. O Z vazado, se você não percebeu, representa esse nada dentro do Vazias. É gênio quem pensou nessa vinheta. Ela é magnífica. E a nossa vinheta atual é melhor, tá? Que tem a minha carinha mudando ali, ela é um pouco menos espalhafatosa. Mas eu adorava essa vinheta e esse rock and rollzinho aí. Muito bem escolhido por também não lembro quem. Bora. Fala, moçada, beleza? Lá, Polêmicas gritando, Vazias, né? na área, cumprindo o prometido. Afinal de contas... Esse jogo de câmera, canastrão, mas dava uma coisa o quê? Tô entrando aí na sua casa e tal, mas é canastrão, né? Ainda bem que eu não faço mais. Na época eu achava a ideia genial, a ideia de Lucas de Tomaso, que hoje está trabalhando na Red Bull, em Salzburgo. O cara tá morando na Áustria. O que prova que o esporte interativo lá no passado foi o maior revelador de talentos da base do jornalismo esportivo, né? Tem gente nossa aí espalhada em todos os mercados que você imaginar, inclusive na Red Bull. Tem gente no TikTok, gente no Facebook, gente no Twitter, no YouTube, em concorrente, na NBA. Onde você imaginar vai ter um boneco do antigo esporte interativo enfiado ali. Pra quem não sabe, isso aí era uma sala de reunião, tá? E é assim que o Polêmicas Vazias nasceu. Era numa sala de reunião, a gente precisava agendar o horário, mentir que ia fazer uma reunião para gravar o Polêmicas Vazias. Então tinha uma câmera bem na minha frente, na verdade tinham 2 câmeras, a gente tinha jogo de câmera, você vai ver aí. E essa câmerazinha pequenininha, uma handcam dessas de turista, que pendurada no pescoço, ficava ali para eu fazer essa canastrice aí. Qual é o E a gente maior começava clube o pau do Brasil? dentro já, né? Se Qual é o maior clube do Brasil? levar em consideração Fala. só torcida, não tem discussão. É isso aí. É bom que fique claro que se for para falar só de torcida, não vai ter discussão. Qual é a maior torcida do Brasil? Flamengo. Pronto, acabou o debate, o programa tinha durado 20 segundos. A gente vai tentar ali levar argumentos. Tem países que você tem a percepção, esse é o maior clube do país, e não necessariamente ele é a maior torcida. Hoje pode até ser, mas em algum momento não foi. Por exemplo, o PSG, ele não foi a maior torcida da França. Hoje talvez você considere o PSG o maior clube da França. Provavelmente é, mas não era até 4 anos atrás. O Bayern de Munique não era a maior torcida da Alemanha. E por aí vai, tem vários exemplos. Você vai para o ranking, vai ver que a maior torcida do Brasil é a do Flamengo e acabou o debate. O fator torcida, ele é muito importante, mas ele não pode ser o único.
Eu nessa época fazia roteirinho bonitinho, então eu sabia bem direitinho a frase, eu construía a frase, pum, eu já fazia o corte meio na própria fala, tinha um roteirinho, esse aí deve ter tido umas 4 páginas. Hoje eu vou ali num caderninho e olhe lá. Porque você vai pegando o jeito, né? E aí você estuda antes, já decora e vem pro programa, eu ali tenho o meu backup, às vezes no celular, às vezes no caderninho. E você tá vendo que os cachecóis são os mesmos, né? A gente usa até hoje, não teve investimento nos cachecóis. O que deve ter de ácaro nesses cachecóis é piada. Deixa eu ver o que mais. A tacinha da Champions, alguém surrupiou, não sei cadê. A pequenininha ali sumiu. O ingresso de Wembley também foi de arrasta. Inclusive a final de 2024 será em Wembley, né? As bolas, na mudança, sumiu. Aqueles botões ali belíssimos estão na sala de reunião aqui que eu vi. Ali atrás, programas de jogo da Champions também estão por aqui ainda. O que mais? E a sala de reunião não existe mais, né? Porque o prédio do Rio também foi entregue, né? Saudades dessa época, viu? Eu fui bastante feliz aí nesse período. E aí minha carreira começou a melhorar um pouco. Você pode me achar um idiota, mas nessa época eu era um idiota anônimo. Agora eu posso ser um idiota menos anônimo. Mas tudo começou com polêmicas vazias. Portanto, se o seu argumento é só torcida, pode ir assistir outro canal. Não, brincadeira não. Fica aí, que ainda vai ficar bom. Pausa para a nossa polêmica aleatória, que é um momento absolutamente idiota. Afinal de contas, o que é melhor, novela ou seriado? O programa nessa época tinha o Polêmica Aleatória, que era interessante. Eu gostava do Polêmicas Vazias Aleatórias. E aí a gente falava praia ou piscina, tal, novela ou seriado. Deixa eu ver, eu nem lembro o que eu... Eu acho que eu sei o que eu respondi, eu mantenho essa opinião até hoje. Na última lista sobre as maiores torcidas do mundo, a FIFA levou em consideração o tamanho das... Vem cá, a gente cortou o polêmico, sumiu. A gente pulou o aleatório? Eu só falo no final, eu tinha simplesmente esquecido dessa dinâmica. Eu deixo pra galera pensar, isso era legal. Vai pensando aí. Porém, eu também podia tirar a atenção do que eu queria, né? Que era o assunto... Se eu entrasse na mente de alguém ali, o cara que tem TDAH, né? Mauro Betti, por exemplo. Ele ia ficar pensando nisso e ia cagar pro programa, que é o principal assunto. Eu acho que hoje eu não faria mais isso. Mas eu acho que eu falei seriado. Eu acho. E eu mantenho a opinião. Inclusive tem novelas bem canastronas, né? Seriado o quê? Superprodução e não sei o quê. Mas, seriado bem melhor. Vamos ver se eu mantenho essa opinião. Quer dizer, eu nem sei se foi essa, né? Mas a minha hoje é essa. Torcidas nos seus respectivos países, e o Flamengo, com quase 35 milhões de torcedores, acabou ficando na liderança. Porque se a gente for olhar países europeus, as torcidas são distribuídas de outras formas. Mas se a gente for para o mundo, para aqueles torcedores que se declaram simpatizantes ou que se declaram, inclusive, torcedores em outros continentes, aí a gente vai ver que torcidas como Manchester, Real Madrid, Barcelona são maiores. Então, se a gente levar em consideração torcida, relevância, títulos, estrutura e vários outros fatores que vão... Importantes. Eu gostava dessa fonte, viu? Boa. Grandona e tal. Hoje tá mais, né? Tem uma barrinha do lado. Tá um negócio mais mais profissional, né? Aí era bem... E eu tava claramente gripado aí nesse dia, né? Isso aí é bom, é importante lembrar. Além das suas regiões, ou seja, não são clubes que são gigantescos apenas nas suas regiões, regularidade, um histórico, tradição. Se fizer um bololô de tudo, a gente vai ficar com esses 4 clubes aqui. Por que o Santos? Olha isso, velho. Rapaz, um problema aqui, viu? Regularidade, um histórico, tradição. Temos um problema aqui, já temos uma mudança, né? De tudo, a gente vai ficar com esses 4 clubes. Na época, com aqueles critérios, tínhamos Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. De lá pra cá, inevitavelmente, o Palmeiras tem que estar aí, né? Isso aí não tem pra onde correr. O Palmeiras tem que estar nessa arte. Hoje ele estaria nessa arte. Eu tiraria alguém, não sei, o Santos teve o rebaixamento, o Santos vem de questões problemáticas nos últimos anos e tal, mas, cara, é um clube que tem uma identidade, o DNA do futebol brasileiro passa pelo Santos.
É muito difícil você tirar o Santos da discussão de grandeza no futebol brasileiro se é uma equipe que está ligada intimamente à nossa história enquanto país que ama futebol. Então, eu claramente teria que incluir o Palmeiras aí. Já temos uma primeira cagada nesse programa, que é o que? É 2016, né? Esse programa é de 2016. Ao fim de 2016 começaria tudo que a gente está vivendo agora, porque 2016 o campeão brasileiro foi o Palmeiras e de lá para cá o resto é história, né? Mais títulos brasileiros, 2 Libertadores, Copa do Brasil, a porra toda. Palmeiras é enorme e obrigatoriamente tem que estar aí nessa discussão. Aqui. Por que o Santos? Vou explicar. O Santos precisa é de 2017, aparecer nessa... esse programa, o que mostra já um erro, né? Porque o Palmeiras já tinha sido campeão no ano anterior. De qualquer forma, beleza, compreenderei a minha ignorância aí na época. Essa disputa, porque a gente está falando de um time com o DNA puramente brasileiro. Perfeito. Um time que revelou vários dos craques que mais... Vou voltar aqui rapidinho. Vocês já precisa repararam? Aparecer nessa Meu disputa, filho fala disso porque direto. A gente está falando de um time com o DNA puramente brasileiro. Um time que revelou... Ai, meu amigo, vocês já viram como o Pelé é parecido com o Mbappé? Vocês não acham, não? Mais parecido com o Mbappé? O Dida? Não. Cara, é muito parecido. Se o Pelé... É porque o Pelé tinha... O cabelo do Pelé é diferente do Mbappé. Se você raspar a cabeça do Pelé ou deixar o do Mbappé crescer, é muito parecido, velho. É impressionante. Impressionante. Na edição a gente consegue botar uma cara do Mbappé aí? Não vamos dar esse trabalho, né? Vocês não querem. Vai. Vários dos craques que mais tem a ver com a nossa identidade futebolística. Aqui constando antes botamos aqui antes do que veio depois, né? Então... E além disso, o Santos, mas não deixa de ter o DNA do, foi né? Fundamental também. Na construção da seleção brasileira enquanto uma seleção hegemônica no futebol mundial. Mas apesar de eu ter citado o Santos, ele vai cair na nossa disputa aqui. Esse era bonitinho, por quê? Né? Porque o Santos, de fato, ele tem muita diferença de torcida em relação aos outros 3 que a gente está debatendo e a diferença ela é considerável. E para além disso, o Santos tem um momento com o Pelé, um hiato enorme até a era Robinho e depois um outro salto para a era Neymar. Entre esses períodos, o Santos viveu demais da imagem do Pelé. Mas vamos lá. E lembrando, eu acho que o Santos entra neste momento num outro hiato, né? No pós-Neymar. E vai demorar a reencontrar um norte aí, apesar de ter produzido alguns talentos nessa parada, a gente está falando já de basicamente 10 anos, né, da saída do Neymar e de novo de um momento, beleza, o Santos teve ali final de Copa do Brasil, teve final de Libertadores, né, que muita gente não considerava o Santos favorito para chegar na final, mas o Santos vive momentos administrativos bastante tensos, então ele está entrando de novo e repetindo de novo algo que eu citei aí no vídeo, né? Questão da popularização do Flamengo. O Rio foi, durante muito tempo, a capital do país, correto? Até os anos 60. Portanto, os clubes do Rio de Janeiro tinham os seus jogos narrados para todo o Brasil. Perfeito. E naquele momento, nesse intervalo, nos anos 30 e 40, tivemos o que se rotula como a era de ouro do rádio. E justamente nos anos 40 foi que o Flamengo teve o seu primeiro grande time. O Flamengo ali começava a se preocupar cada vez mais com popularização, na montagem do seu elenco. Estudei bem, viu, para fazer esse programa aí, eu nem lembrava disso aqui, mas é isso. Em como celebrar as suas festas. O Flamengo, acho que por essa questão da ligação com o Carioca, né, a ligação do Rio de Janeiro, o fato do Rio ter sido capital do país por um tempo e ter essa questão do carnaval, de vender essa imagem do estereótipo do brasileiro, eu acho que o Flamengo ele representa muito assim, a imagem de Brasil, né? O Corinthians, por mais que seja extremamente popular, ele é menos espalhado no Brasil do que o Flamengo. Eu acho que o Flamengo nesse ponto levou uma vantagem muito grande em relação à brasilidade da coisa, né? Ele leva em relação, inclusive, ao Corinthians e ao São Paulo, que eram os outros candidatos ali à época, né? Lembrando, cometemos um erro ali histórico de não colocar o Palmeiras, mas eu entendo naquele momento. Hoje era impossível o Palmeiras não estar na discussão, impossível.
Tanto que foi nesse período que o Flamengo teve o Leônidas da Silva. E nesse período da era de ouro do rádio, foi que o Flamengo ganhou o rótulo do clube mais querido do Brasil. Vocês sabiam de uma aleatoriedade, antes de novo entrar esse enquadramento merda aí, que o Leônidas da Silva tinha um apelido de quê? Diamante Negro. Aí você vai falar, tem o chocolate, né, que é o Diamante Negro, por causa do Leônidas da Silva, né? E ali é o primeiro caso de marketing esportivo excelente. Eu não sei se vocês sabiam dessa história. Sabia dessa história? Não sabia, Priscila? Tá sabendo agora, então. E você sabia, Pablo? Sabia de porra nenhuma. Sabia? É, claro que sabia. Tu é argentino, como é que tu ia saber? Perfeito. Então você sabia. Parabéns. Isso sem contar que para aumentar ainda mais o tamanho do Flamengo no imaginário popular, nos anos 40 surgiu ali da charanga rubro-negra o que seria a primeira torcida organizada. Isso é bastante importante, viu, para pro lado popular do Flamengo, o Flamengo ter sido o precursor, basicamente, das torcidas organizadas no Brasil, numa época em que tudo ainda era muito mais romântico e puro, né, do que o que virou depois. Do país, algo que até então era inédito. Isso. E por sinal aqui fica uma dica cultural valiosa. Diamante Negro, a biografia de Leônidas da Silva, jogador importante no Flamengo. Dica cultural morreu também, né? Mas as pessoas estão lendo cada vez menos, né? O brasileiro matou o Dica Cultural, viu? Só para lembrar. Mas a gente deu boas dicas de documentário, de livro, de exposições e etc. O Polêmicas já foi um programa que prezava pela formação intelectual das pessoas. Hoje em dia a gente só quer visualização mesmo e acabou-se. Importante depois que saiu do Flamengo para a história do São Paulo, escrito pelo André Ribeiro. E aí você deve estar pensando, poxa, Diamante Negro, sim, o Diamante Negro, o chocolate. Olha aí, eu falei isso agora e não lembrava de ter falado isso no programa, ó. Que belo merchan gratuito a gente fez para Lacta. Foi. Eu tô com uma questão com lactose, velho. Descobri recente. Tá batendo errado, assim. Dói, velho, minha barriga quando eu... exagero, né? Claramente. Tipo, se eu comesse, sei lá, 4 barrinhas de Diamante Negro, provavelmente ia passar mal. Minha mulher já tem há muito tempo e a minha filha é bizarramente alérgica à lactose. O primeiro caso de marketing esportivo na história do futebol brasileiro. Graças ao Leônidas da Silva, a empresa comprou o direito de usar o apelido e deu o nome do chocolate. Excelente. E além disso, ele é tido e havido como o inventor da bicicleta. E era o melhor brasileiro antes do Pelé. Sobre a questão do rótulo de mais querido. Mas longo esse programa aí também. O Jornal do Brasil, em parceria com a água chamada Salutares, fez um concurso entre as torcidas do Rio de Janeiro, né? Qual seria o clube mais querido do Rio de Janeiro? Esse programa já foi bastante bem elaborado, viu, o Polêmicas Vazias. E a gente tinha muito ilustre, assim, eu gostava dessa época aí. Não é uma crítica. É só porque realmente nessa época era um ambiente mais permissivo, né, o YouTube. A gente, né, chupinzava mais imagens dos outros e era isso. Não é? Vamos ser, né, sinceros, né? Hoje a gente cumpre regra. E aí a história conta, inclusive, que o favorito à época para ganhar era o Vasco. Só que no final das contas ganhou 40, o Vasco era Flamengo, poderoso. o que surpreendeu muita gente. E esse troféu, o troféu Salutares, ele é exposto na Gávea com grande pompa, ao lado, inclusive, da Taça da Libertadores e da Taça do Mundial Interclubes, para você ver o quanto é importante o título de mais querido. Apesar de enorme, será que o Flamengo é o maior clube do Brasil? A resposta fácil seria dizer que sim. E aí eu respondo que não. Inclusive, se você conversar com alguns rubro-negros mais críticos, eles vão dizer, de fato, a nossa torcida é que muitas vezes leva o nome do Flamengo Brasil afora, mais até do que os resultados. Porque vamos lá, o Flamengo... Aí acabou-se, né? Em 2017 era isso, assim, era um clube que teve algumas secas em Libertadores, ficou muito tempo fora da Libertadores, inclusive. O Flamengo viveu alguns jejuns, né, quando ele voltou a ganhar o Brasileiro em 2019. Ele não ganhava há 10 anos, né, o Campeonato Brasileiro. E antes de 2009, a última vez tinha sido em 92. Então o Flamengo tem alguns espaçamentos na sua história e alguns momentos de competitividade ruim. Só que isso muda de 2019 para cá, uma virada de chave gigantesca. A gente já está falando de 5 anos de um Flamengo completamente diferente, com um poderio ofensivo e financeiro
enormes e aí sim parece que, em termos administrativos, o Flamengo entendeu a sua grandeza e passou a respeitar a própria história, e aí financeiramente falando o time está estável e nada faz crer que essa equipe vai mudar esse norte de grana, né? Inclusive, se pegar um recorte de 5 anos para cá, o Flamengo tinha uma de mais, né? Até de 7, 8 anos para cá, o Flamengo tinha uma dívida de 750 milhões de reais, agora está com dívida de 50. Ele, fora ter quase zerado problemas trabalhistas, ter batido recordes de arrecadação e de receita. Então, assim, o Flamengo mudou de patamar em 5 anos. E lembrando, quando se fala em geração, muitas vezes usa-se de 5 em 5 anos, né? Você tem mudanças de geração. Então, o Flamengo está numa nova geração da sua história. E aí a gente precisa discutir várias coisas. Que essa questão do popular, do mais querido, da brasilidade, do rosto brasileiro e é o clube mais espalhado pelo Brasil. Na hora que isso se une a resultados e a vitórias, fica um negócio avassalador, né? Que foi o que aconteceu nos anos 80 e volta a acontecer agora. O Flamengo vive a sua segunda era de ouro, praticamente. Então isso precisa ser levado em consideração. O Flamengo vive de 3 importantes ciclos na sua história. Tá no quarto e aí agora. A gente vai lá atrás, para o final dos anos 30, porque ali tem, de fato, o surgimento de um time de massa e do primeiro tricampeonato estadual. Nos anos 50, ali entre 53 e 55, o Flamengo teve o segundo tricampeonato estadual e o time que ficou conhecido como o rolo compressor. E aí, claro, depois vem a era Zico. Você achava que rolo compressor era só o Bayern de Munique, né? A era que, de fato, faz o Flamengo se tornar uma potência não só de massa, mas também de conquistas nacionais. E não só de conquistas nacionais, né? O Flamengo, na era Zico, conquista a sua única Libertadores e depois... Pois é, isso aí, né? A única Libertadores até então, né? Porque depois tem mais 2, tem outra final de Libertadores, então, e outras devem vir. Então, a gente tá falando de fato, assim... eu cito aí 3 épocas, tem agora uma 4ª, só que os anos 80, acho que você considera, a era quase de um renascimento do clube, de uma refundação do clube, porque ele entra em outro caminho e agora você tem essa segunda era de ouro. O Palmeiras, por exemplo, tem lá suas academias, né? Há quem defenda que agora o Palmeiras vive a 3ª academia, tem gente que fala de uma 4ª academia, o Mauro Betting defende 4 academias. Se a gente pegar o Flamengo e as suas eras, teve a era Zico e agora tem a era Gabigol, talvez, né? Que seja o rosto desse Flamengo multicampeão. Acho que até o Gabigol já foi mais rosto desse Flamengo, mas é fato que o Flamengo vive o segundo maior período da sua vida, isso aí não tem questionamento. O título mundial interclubes. Aquele time, inclusive, é considerado um dos maiores da história do futebol. Mas durante muito tempo igual foi agora o de 19, né, na história do futebol brasileiro. Dos torcedores do Flamengo. Bengala afetiva é fantástico esse termo, né? Eu gostei. Porque realmente o Flamengo agora não precisa mais dessa bengala ou só desta bengala, porque ele tem um outro suporte enorme que é essa era de 2019 para cá. E depois da era Zico, o time ficou durante muito tempo esperando por novos ídolos e vendo timaços sendo montados e não dando resultados, o Flamengo vivendo crises financeiras, atrasos de salários, invasão de CT, brigas entre dirigentes e os títulos relevantes minguando. Isso sem contar as sequenciais decepções em Libertadores. Que de lá para cá elas sumiram, né? O Flamengo até tem eliminações precoces, mas não tem mais queda em primeira fase, é outra história, né? É outro patamar. O Flamengo tem entrado sequencialmente favorito nas Libertadores e, de novo, 3 finais, sendo 2 títulos de 2019 para cá. É bom lembrar, o Flamengo é o recordista brasileiro de eliminações em primeira fase. Isso aqui era bizarro, né? O Flamengo era o recordista de eliminações brasileiras na primeira fase. Pesado.
fase. Com a de 2017, o Flamengo emplaca 5 eliminações em 13 participações. Isso sem contar que de 1995 para cá, em pelo menos 6 oportunidades, o Flamengo flertou e muito com o rebaixamento. E depois que a fórmula de disputa virou para pontos corridos, a agonia do Flamengo em alguns momentos foi ainda maior. Mas só para constar aqui, o Flamengo brigou, mas nunca caiu. E isso é motivo de orgulho, inclusive, para a torcida do Flamengo, assim como a torcida do São Paulo. A do Corinthians já não tem esse privilégio. E a gente está falando aqui da questão de massa, de títulos, muitas vezes de estrutura, de um clube que foi sucateado durante muito tempo. É bom lembrar, o Flamengo só foi inaugurar o... Essa imagem de sucateamento era pesada também, né? Isso era complicado, assim, era um time que não caminhava junto com a sua grandeza do ponto de vista estrutural. E agora isso foi resolvido também. O CT completo, com todas as instalações, em 2016. Isso é loucura, né? Enquanto os times de São Paulo já estavam muito à frente com estrutura do profissional, com CT e tal, o Flamengo foi inaugurar o seu em 2016. É doideira, né? Tem 8 anos, pô. Isso para um clube com a maior torcida do Brasil, com a arrecadação que o Flamengo tem e um clube fundado em 1911. Mas aí sobram Corinthians e São Paulo, uma disputa local e gigantesca. Mas aí o torcedor do São Paulo vai logo apontar, o Corinthians já foi rebaixado. Verdade, o Corinthians já foi rebaixado, coisa que o São Paulo nunca foi. Mas é bom lembrar, o Corinthians tem mais conquistas. Hoje, assim, só para constar, tá? Hoje eu mudaria a dinâmica dessas eliminações. O Flamengo não seria tirado da disputa antes do Corinthians e acho que hoje a final seria entre Flamengo e Palmeiras, tá? Só para constar. Eu mudaria um pouco essa dinâmica porque aí, de novo, se eu estabeleci lá popularidade, regularidade, estrutura, conquistas, relevância e várias coisas, o Flamengo foi preenchendo várias coisas que ele não preenchia naquele momento. O Palmeiras também nem se fala. E o Corinthians e o São Paulo foram saindo de algumas primeiras prateleiras que ocupavam e foram descendo de degraus nesses critérios, tá? Ou em alguns desses critérios. Alguns deles, o São Paulo, por exemplo, continua sendo um dos clubes mais promissores, precursores do Brasil, em várias coisas, em CT, em sócio-torcedor. Dito isso, o mundo mudou de lá para cá. Todas as equipes passaram a fazer o que o São Paulo fazia lá atrás. E o São Paulo, inclusive, ficou para trás em relação a alguns candidatos, em relação a sócio-torcedor, a estrutura, a estádio, a outras paradas. Então, o São Paulo abriu caminhos que outras equipes ocuparam e algumas até passaram o São Paulo em relação à estrutura, por exemplo, né? Ou em termos de gestão administrativa. Acho que, por exemplo, hoje o Palmeiras ele é um time com estrutura melhor, uma administração melhor, mais arrecadação, tem mais conquistas, tem mais regularidade e etc. O fato do Flamengo não ter caído e de lá para cá a gente teve outros rebaixamentos de grandes e tal, e o Flamengo e o São Paulo foram se mantendo, isso dá ao Flamengo uma grandeza. Fato, ele se mantém nesse ponto muito grande de 2017 para cá. E hoje ele é mais rico, mais vencedor, mais estruturado, mais tudo. Para mim, hoje a final seria Palmeiras e Flamengo dessa discussão. Apesar e o São Paulo está por ali também. São 10 conquistas nacionais do time do Corinthians contra apenas 6 do time do São Paulo. 6 brasileiros. E o Corinthians também tem mais edições de Campeonato Paulista, só que aqui vale um parêntese. Se a gente for levar em consideração a era da Federação Paulista, o São Paulo leva vantagem. O São Paulo tem, inclusive, uma média melhor de títulos por ano. O São Paulo é um clube mais constante que o Corinthians, além de, historicamente, ser um clube mais organizado que o... Isso aí eu tenho questionamento sobre. Depois eu fiz um outro polêmicas ali, os melhores times das décadas, né? Tem essas polêmicas vazias aí. O Corinthians ocupa algumas, e algumas que a gente até esquece. Coisa que o São Paulo, por exemplo, não fez. Então essa questão da constância, eu entendo em alguns aspectos ali, o Corinthians teve momentos muito delicados na sua história, mas também teve times muito, muito históricos, né? Eu não sei se eu manteria esse argumento não hoje. O Corinthians, eu falei do Flamengo há pouco, o Corinthians só foi inaugurar o seu CT, Joaquim Grava, em 2010. Isso é um problema também. O São Paulo fez o seu CT
em 1988. Isso é Isso sem loucura, contar que o São Paulo, durante muito tempo, teve... Acho que em 1988, o futebol brasileiro, assim, 99% não devia saber nem o que era um CT. E o São Paulo estava fazendo o dele, né? O centro de reabilitação física mais moderno e referência, não só no Brasil, como na América do Sul, que Isso se perdeu um pouco, né? é o Refis. E durante muito tempo o São Paulo reinou sozinho nesse reinou aspecto. sozinho. Hoje você vê vários outros gigantes se equiparando nessa estrutura, mas o São Paulo esteve sempre um pé à frente dos seus concorrentes. Não só por causa de torcida ou por causa de título, mas o São Paulo se via como uma grande grife. O São Paulo, se você não sabe, foi o pioneiro do programa Sócio-Torcedor. Se hoje existe no Brasil o programa Sócio-Torcedor como ele é graças ao São Paulo. São Paulo já foi treinado por um húngaro chamado Bela Gutmann, não sei se você sabia. Aí você pergunta, o que isso tem a ver? O Bela Gutmann, ele veio para o São Paulo depois de treinar o Honvéd da Hungria, que foi a base da seleção húngara que encantou o mundo e foi vice-campeão do mundo em 54. Era como se o São Paulo, hoje, contratasse o Guardiola. Ixi, Maria, acho que eu estiquei aqui também, viu? Será que era isso, hein? Eu não sei, eu sei que o futebol húngaro colaborou para a seleção de 58 ser o que ela foi, né? E o São Paulo tem um pouco dessa colaboração. Mas eu não sei se eu compararia o Bela Gutmann à época ao Guardiola, não. Acho que aí eu dei uma esticada, viu? Estiquei legal. Apesar dele, ele era muito respeitado, mas não era o Guardiola, gente, desculpa. Para você ter uma ideia do quanto o São Paulo já era visionário e já se enxergava como um protagonista do futebol brasileiro. Inclusive o São Paulo nasce em 1930. O problema desse óculos aí batia um reflexo da porra da luz da sala de reunião, né? E ele era feio pra caralho também, esse óculos aí. Em mim, né? O óculos em si é bonito, tá? Um beijo pro meu amigo Vitor, que foi quem me deu esse óculos. Mas pô, em mim ficou horroroso. E no primeiro ano, ele já ganha um título. E no ano seguinte, ele já ganha um título interestadual. Essa parada é foda. O São Paulo, ele já nasce ganhando título e tal. É osso. E o São Paulo, do ponto de vista internacional, não está nem perto de nenhum outro clube brasileiro. Todos os outros estão aqui e o São Paulo reina sozinho com 12 conquistas internacionais. Teve gente se aproximando aí, né, das conquistas internacionais, né? As Libertadores do Palmeiras, do Flamengo e tal, essa distância diminuiu, né, pra galera aí. Internacionais. Mas do ponto de vista de títulos em geral... Sem falar que tem Supercopa da Conmebol, Recopa e não sei o quê, então diminuiu legal a distância aí. O Corinthians tem 47 títulos oficiais. O São Paulo tem 41. E o Flamengo aparece com 60 títulos oficiais. Só que aqui vale um asterisco importante. Desses 60 títulos oficiais do Flamengo, 20 são taças Guanabara, 8 são taças Rio. O que no final das contas dá um resultado final de 32 títulos oficiais. Olha, só para lembrar aqui, e isso é importante. É importante essa parada aí, mas assim, a época, né, e eu sou muito justo com contextos históricos e tal, a Taça Guanabara, ela tinha esse caráter de título e tal, a Taça Rio também, ela era celebrada e tal, por mais que, obviamente, se olhando para trás hoje, você veja pouca importância nisso, para quem viveu a época e para ser justo, isso foi importante, foi muito importante. Então, eu não sei se tirar esses títulos é justo, se não considerar, né? Se você considerar a Taça Guanabara e Taça Rio, e aí você precisa considerar o momento. Hoje a Taça Guanabara não tem relevância e importância nenhuma, né? A Taça Rio é a mesma coisa, mas naquela época tinha. Então, o Flamengo, se você considerar isso aí, ele vai ser o clube mais vencedor do Brasil. Só que tirando isso, você vai, o maior campeão do Brasil, você vai ter o Palmeiras ocupando esse lugar, não o Flamengo. E aí é uma questão de contexto e tudo, não dá para ignorar também coisas que aconteceram na história do futebol brasileiro. Eu não sei, honestamente, hoje se eu usaria essa argumentação. De qualquer forma, desses 32 que eu citei aí, esse número já aumentou bastante, como os números do Palmeiras também. Então esse universo aí não é, o Flamengo já passou dos 40, só levando em consideração, tirando o Guanabara e tal, ele já deixou para trás uma galera e passou inclusive o Corinthians.
O Flamengo também foi treinado por um húngaro, o Isidor Kustner, que foi importantíssimo para a evolução tática do futebol brasileiro, instalando, inclusive, aqui o sistema WM. Klopp, se você não sabe o que é, pesquise, porque para a história da tática no futebol é importante, beleza? Então, vá atrás da cultura, mas depois que acabar o vídeo. Mas voltando aqui a Corinthians e São Paulo. Eu falei do São Paulo, que foi mais constante. Era viciado o São Paulo não tem uma fase horrorosa na sua história, ou uma fase com um jejum absurdo. Até tem, na época da construção do Morumbi, mas ali foi uma escolha. Isso. O São Paulo, o segundo maior da América do Sul. Nos anos 70, momento do Tele, que teve título brasileiro, título da Libertadores, título mundial. E nos anos 2000, com a era Muricy, tendo tricampeonato brasileiro, do São Paulo, mais um título de Libertadores e mais um título. Lembrar, ele já teve um jejum entre os anos 40 e 50. Isso. Depois, o Corinthians viveu o maior jejum de títulos de um clube grande no futebol brasileiro, que foram os 23 anos sem conquistas até o Paulista de 77. E, de fato, o Corinthians só conquista o seu primeiro título nacional em 90. Porque eu falei há pouco do primeiro título campeão da Libertadores. Isso aqui entre São Paulo e Corinthians, eu acho que eu manteria alguns argumentos aí. É uma comparação dos momentos da seleção brasileira. O São Paulo é o segundo clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo. E junto com o Palmeiras, é o time que mais cedeu jogadores nos títulos mundiais. E valor da marca, hein? A gente tem muitas listas, muitas análises. Se você olhar a Brand Finance, ela faz um levantamento em 2015 e o São Paulo aparece entre os 50 clubes mais valiosos do mundo, inclusive é o único brasileiro. Isso hoje, fazendo hoje, não vai estar mais, né? Vai estar Palmeiras e Flamengo. Repito, hoje para mim a final seria essa, Flamengo e Palmeiras. E aí talvez, levando em consideração todos aqueles critérios que eu coloquei ali, que a gente levou em consideração, né, de regularidade, de história, de conquistas, de popularidade, de estrutura, de N coisas, a disputa para mim é Palmeiras e Flamengo. Muito difícil a escolha, cara, muito difícil a escolha mesmo. Mas eu acho que hoje o Flamengo ele condiz esportivamente a sua grandeza em termos de popularidade. Você houve um casamento entre duas coisas que são muito poderosas, né? E que acho que não dá para ser ignorado. Forbes mexicana publicou recentemente uma lista, e aí quem lidera é o Corinthians, mas a lista ali diz respeito só aos clubes mais valiosos das Américas. Saber onde é que eu vou chegar aqui, né? Brasil, que é uma... Eu aí escolhi o São Paulo, não sei se já ficou claro isso aqui, né? Muitos flamenguistas, a casa do clube, então talvez por isso, mas desde a Copa do Mundo... Só que você precisa lembrar o seguinte também, entre 2001 e 2012, os participantes brasileiros na Libertadores não jogavam... Isso aí é uma questão também, se o São Paulo tivesse jogado Copa do Brasil naquele auge ali de Mundial e de Muricy, de mais não sei o que, ele tinha ganho umas 3 Copas do Brasil, né? Mas não podia jogar e só foi ganhar agora, com o Dorival. E foi fundamental para o Dorival estar na seleção. Talvez olha como o efeito borboleta, né? Se não tivesse esse regulamento, o São Paulo já teria Copas do Brasil, essa conquista talvez não fosse tão celebrada e talvez o Dorival não tivesse ido bater na seleção. Já parou para imaginar? Que a culpa tudo é de um regulamento. Mas, dito isso, eu acho que a seleção está em ótimas mãos dentro do que era possível e acessível, que era o que estava na mesa ali na época, né? A Copa do Brasil. E por 7 edições seguidas, o São Paulo esteve na Libertadores. E lembrando que nesse bolo aí, estava o São Paulo do Muricy. Então as chances, naquela época, do São Paulo ganhar uma Copa do Brasil, elas eram grandes. E por falar em Libertadores, o São Paulo é o clube brasileiro com o maior número de participações. Isso já mudou, né, também. O Palmeiras já passou o São Paulo nessa história aí. Inclusive a gente fez o maior clube brasileiro na Libertadores, a gente fez esse programa e deu Palmeiras, né? Acho que deu Palmeiras. Deu Palmeiras. Com certeza foi Palmeiras. Já mudou isso aí. Em Libertadores são 18 e, como eu já disse aqui, um recorde de 7 em sequência. Então é isso. Defendi aqui os argumentos para o... Essa briga é muito doida, né, velho? O Flamengo, ele realmente mudou uma parada e entrou numa briga aí. Porque assim, se a gente considera que o Palmeiras, ele é o maior clube brasileiro na Libertadores e ele é o maior campeão brasileiro, fica muito doido o debate aqui. Ainda assim, a grandeza do Flamengo em termos de popularidade, se unindo a algo muito vitorioso, é difícil demais, velho, de você... Complicado.
Assim, o Flamengo, de novo, ele é o clube mais popular e o mais espalhado no Brasil. E um dos mais vencedores. Tem 3 Libertadores, tem um Mundial, quantidade absurda de brasileiros. Complicado. Hoje, de novo, para mim esse programa ficaria entre Palmeiras e Flamengo. E aí talvez agora por essa união, eu votasse no Flamengo, mas assim, com argumentos pro cara falar que é o Palmeiras. Porque, de novo, Palmeiras, dito por este programa aqui, é o maior clube do brasileiro da Libertadores. E é o maior campeão brasileiro. Fica pra você aí. Não precisa reagir ao opiniões aleatórias aqui. O programa já tá com 5 horas já. Mas foi seriado. Foi seriado que eu elegi? Se não foi, vai ficar sendo agora. Beleza? E essa camisa não cabe mais em mim. Acabou isso aqui ou eu espero até o fim? Não vou esperar. Torcedor, o seu clube sempre vai ser o maior. É isso aí. E também não importa se eu digo que é o São Paulo, não vai mudar em porra nenhuma o que você acha em relação ao seu. Mas, como foi pedido o assunto... Perfeito, é isso aí. A gente rodou pra uma coisa que não é importante, porque não vai mudar em nada a sua opinião. Beleza? Vai abrir a câmera? É nóis. Acabou, Pablito. Você não tava com pressa? Você era feio pra caralho. Eu era estragado, né? Eu melhorei bem. Você pode achar que ainda tá uma merda, mas hoje é uma merda... Né, com fricô, que não vai feder tanto, né? Não é? Você já usou o sprayzinho? Nunca usou? Toda vez que você for antes do banheiro, você faz um... Ele segura o fedor, né? Hoje eu sou uma merda com fricô. Em 2017 eu não tinha nada disso.